Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou explicar um filme de 2016, chamado Planet of the Sharks. Junkie City é uma cidade flutuante com uma população de apenas 72 pessoas. Há sentinelas de plantão, vigilantes em busca de ameaças em potencial. Um deles de repente percebe algo entre as ondas e pede o binóculo de seu parceiro. Vendo um enorme bando de barbatanas se aproximando, a sentinela ordena que seus colegas saiam e começa a soar o alarme. O som alto do sino torna o homem uma isca fácil para os predadores, e mesmo o fato de ele estar na torre não é uma barreira para eles. No salto mais alto, um dos tubarões agarra o pobre homem com a boca escancarada e desaparece debaixo d'água com ele. O pânico toma conta da cidade. As pessoas correm e se agitam enquanto os predadores devoram os habitantes um a um, sem parar por nada. Destruição e caos reinam por toda parte. Enquanto isso, uma heroína chamada B é ajudada a se esconder em um barril de madeira, e um tubarão imediatamente agarra o homem que a salvou. Espiando cautelosamente de seu esconderijo temporário, a garota observa enquanto o resto de seus membros da tribo são devorados. Em seguida, somos transportados para uma cidade maior chamada Redentor, com uma população de 436. A sentinela local no rádio relata que viu um sinal de luz de Junkie City. A operadora tenta entrar em contato com Junkie City, mas a sentinela do Salvador esclarece que a cidade parece ter desaparecido completamente. Então eles decidem enviar um lobo do mar experiente chamado Dylan Barrick para investigar a situação da cidade. Em seguida, nos encontramos na Vestron Ocean Research Station. Um cientista chamado Dr. Shaw contata Barrick e ordena que ele se mexa, pois a equipe já está ansiosa para conectar alguns purificadores ao foguete. Pressionando o acelerador em sua lancha, ele se dirige rapidamente para Junkie City. Outro cientista chamado Dr. Nichols relata a Shaw que o foguete está quase pronto e as condições climáticas são perfeitas para o lançamento, mas faltam alguns componentes para completar o experimento e, mesmo que tudo dê certo, há depuradores suficientes apenas para uma tentativa. Nichols explica que a temperatura ambiente aumenta a cada dia e quanto mais rápido eles enviam os lavadores para a atmosfera, mais chances eles têm de reverter a dinâmica do aquecimento. E eles só têm uma chance. O Dr. Shaw dá à equipe 48 horas para completar a missão. Um helicóptero também é enviado para ajudar Junkie City do Rescue, cujo piloto ultrapassa o barco e relata imediatamente sobre a garota sobrevivente no cais da cidade em ruínas. Depois que Bea sai do barril, os tubarões a perseguem imediatamente, mas um barco se aproxima a tempo de salvar sua vida no último momento. Um bando de tubarões também persegue o barco, mas ele consegue escapar. Barrick divide água fresca com a menina, mas pede que ela não se empolgue porque hoje em dia é de grande valor. Enquanto isso, um piloto chamado Nathan retorna ao Salvador e conta sobre hordas de tubarões gigantes, liderados por um espécime particularmente colossal. Barrick traz Bea para a estação de Vestron, mas ela tem medo de sair do barco. Ele diz a seu convidado que no mundo de hoje é o lugar mais seguro da Terra. Segundo ele, sobreviveu ao dilúvio mundial e tem muitos mísseis à sua disposição. Mas a garota argumenta que os foguetes não os ajudarão contra os tubarões. De repente, o Dr. Nichols e o Dr. Shaw aparecem no barco. Eles dizem que Bea não precisa sair do barco porque irão juntos ao Salvador, que lhes prometeu suprimentos de irídio para contatos elétricos. Eles também querem falar com a garota resgatada no Salvador. Deixado sozinho com Bea, o Dr. Shaw mostra a ela um foguete gigante ao qual eles anexarão um dispositivo específico chamado depuradores de CO2. O CO2 está causando o derretimento dos polos, então todo o planeta está coberto de água. Assim, sua equipe criou um dispositivo que poderia ser acoplado ao foguete e lançado na atmosfera. E se tudo correr conforme o planejado, o aquecimento pode ser interrompido. Dr. Shaw enfatiza que as melhores mentes estão trabalhando no projeto, mas qualquer ajuda é bem-vinda. Ao longo do caminho, o Dr. Nichols mostra a Barrick o sensor para anexar ao tubarão. Barrick responde que eles deveriam fazer esse tipo de coisa sem ele. Acrescenta que depois do tubarão que viu em Junkie, não tem a menor vontade de se aproximar deles. Na reunião, o Dr. Nichols tenta explicar a situação. À medida que o oceano esquenta diariamente, seus organismos gradualmente morrem. Os tubarões estão no topo da cadeia alimentar e, quando não têm o que comer, precisam procurar comida na superfície. E aqui, os humanos são o alimento principal.
e o oceano moribundo tentará levá-los consigo. De sua parte, Barrick mostra aos cientistas fotos de radar que sobreviveram a Junkie City. A doutora Nichols exclama que nunca viu tantos tubarões em um só lugar. E quando questionado sobre o que é o enorme espécime no centro, Barrick sugere que talvez eles estejam lidando com alguma fêmea alfa mutante, a mãe de todos os tubarões. E presumivelmente, este pacote está indo em direção ao Salvador. Depois de chegar ao Salvador, os heróis tentam contar aos líderes locais sobre a ameaça iminente. Eles não acreditam que os tubarões possam ser tão organizados e perigosos, especialmente para onde eles devem ir, não para evacuar para Vestron. Shaw enfatiza que a estação científica não foi projetada para tantas pessoas, então eles precisam fortalecer as defesas do Salvador. Os moradores percebem que não têm tempo para isso, então se preparam para lutar contra os tubarões. Os habitantes de Salvador iniciam uma dança ritual de batalha que atrai os tubarões. Os predadores nadam até o pier e os guerreiros bravamente os perfuram com suas lanças. Esperando uma grande captura, eles abaixam um poderoso gancho especial na água. O alvo imediatamente engole e arrasta para o fundo, quebrando a torre. Neste momento, a cidade começa a atacar os outros tubarões, e todos decidem sair de lá rapidamente. Como o barco deles está longe do pier, Barrick heroicamente decide nadar até ele. No caminho, ele é perseguido por um dos tubarões, mas o Dr. Nichols chama sua atenção ao acertar o cais com um remo. Enquanto isso, os guerreiros continuam a lutar contra os tubarões heroicamente, mas as defesas da cidade falham, desmoronando e explodindo. Ao se aproximarem do barco, Barrick descobre que sua embarcação está prestes a ser roubada. Uma luta feroz irrompe entre ele e o ladrão, durante a qual seu adversário fica pendurado na lateral. Naquele momento, um tubarão pula e morde sua cabeça na hora. Os outros personagens também decidem não esperar e chegar ao barco nadando. O cinegrafista do Salvador se junta a eles, levando consigo o estojo de irídio. Eles sobem a bordo com segurança e continuam lutando contra os tubarões. Depois de prosperar, eles deixam a cidade quase destruída. Ao longo do caminho, Dr. Nichols sugere que é tudo sobre a fêmea alfa, que pode controlar os outros tubarões com ondas eletromagnéticas e bioimpulsos. Dr. Shaw concorda com seu colega e sugere que o fenômeno pode ser usado contra eles mesmos. Então Barrick percebe que eles estão sendo perseguidos por um enorme exército de tubarões, liderados por uma fêmea alfa. Ele pede a Nichols para segurar o leme e desce até o porão para dar-lhes um pouco de velocidade. O Dr. Shaw contata a estação e ordena que ele se apresse com os preparativos para a operação, pois o irídio está a caminho. Ela então explica seu plano de ação insano para os presentes. De acordo com Shaw, há um vulcão subaquático adormecido nas proximidades, e eles têm um dispositivo cuja divisão ajudará a despertar aquele vulcão. Eles também desenvolveram um sensor que simula um barco virado com pessoas nele. Isso ajudará a atrair tubarões diretamente para o vulcão. Alguns membros da equipe estão céticos sobre o plano, especialmente sobre a possível entrega desses dispositivos e sensores. Mas Shaw lembra que eles têm um piloto, Nathan, para ajudá-los. Depois de receber as instruções e dispositivos necessários de Shaw, Nathan parte em uma missão crítica. Ao tentar voar perto da matilha, ele abaixa o avião muito baixo e um dos tubarões salta e crava os dentes nele. A aeronave cai inesperadamente e o tubarão devora o próprio Nathan. O sensor importante é deixado flutuando na superfície. Os heróis ficam chateados e começam a considerar o plano B. Barrick diz que teoricamente pode acelerar seu barco para 30 nós. Dessa forma, eles podem lançar o sensor e escapar da explosão a tempo. O corajoso Nichols decide não arriscar a tripulação e usa Kitezur manobrável para instalar o sensor. Deslizando pelas ondas, ela foge facilmente dos tubarões e agarra o aparelho na superfície. O Dr. Shaw contata a estação e ordena que fiquem de prontidão. Os cientistas iniciam os processos necessários e colocam a unidade em movimento. Ao fazer isso, eles concordam que precisam sair da estação e lançar o foguete remotamente. Afinal, eles não sabem como o enorme lançador se comportará em termos de escala de radiação. Enquanto isso, Nichols deixa cair um dispositivo no lugar certo que, por sua vez, se desdobra e mergulha o sensor necessário nas profundezas. Shaw contata Vestron novamente e relata que o dispositivo está em posição. Os membros de sua equipe relatam que tudo está pronto para o lançamento. Shaw ordena o lançamento e faz a contagem regressiva. O equipamento é ativado e um enorme feixe elétrico é lançado para o céu. Todos aplaudem e assistem cautelosamente.
O feixe é refletido na atmosfera e retorna para um sensor pré-instalado na parte inferior. Um membro da equipe os informa que agora eles não podem mais permanecer conectados à energia. Ao tentar puxar o plug, ela é jogada para trás e desmaia. Um feixe do céu faz seu trabalho e acorda um vulcão adormecido, cuja erupção começa a destruir todos os tubarões nas proximidades. Dr. Nichols, em seu Kitezur, escapa heroicamente para a zona segura da explosão. E enquanto todos no Kitezur esperam sua chegada, uma onda colossal surge da erupção do vulcão. Barrick tenta acelerar e fugir do tsunami iminente. De alguma forma, eles ainda conseguem surfar na enorme onda e evitar bater. Enquanto isso, Nichols ainda está deslizando pelas ondas em sua prancha, mas o mesmo Alpha persegue. Uma perseguição espetacular se inicia e Nichols realiza uma série de saltos espetaculares na tentativa de se esquivar da fera. Durante uma dessas acrobacias, o tubarão derruba a prancha sob os pés da garota e ela cai na água. Uma lancha aparece bem a tempo de salvar Nichols da perseguição. No último momento, o tubarão ainda tenta agarrar a garota, mas Shaw enfia uma lança no predador, colocando um farol nela. Enquanto isso, tudo está quieto em Vestron, e o cientista inconsciente já está bem. Nesse ponto, o Runabout de Barrick finalmente retorna à estação e traz de volta o irídio necessário para lançar o foguete. Os cientistas relatam que não tem energia suficiente para lançar, e levará 2 ou 3 dias para consertar o equipamento. Mas eles não têm tempo porque as bombas que bombeiam a água e mantêm o Vestron à tona foram danificadas. A estação está afundando aos poucos, e é aconselhável lançar o foguete antes que ele afunde. Enquanto a equipe pensa em onde conseguir a energia para o lançamento, o Dr. Shaw relata que um sensor instalado no tubarão mostra leituras curiosas. O Alpha usa seu poderoso órgão eletromagnético para controlar os outros tubarões, e se seu código for decifrado, pode obter uma enorme fonte de energia. Neste momento, um bando de tubarões, liderado pelo Alpha, está se aproximando de Vestron. A equipe se prepara com urgência para executar seu plano e se posiciona. Barrick esclarece como eles vão controlar o Alpha, afinal, Nichols explica que não é necessário controlá-lo. O principal é simular o sinal e enviar para os outros. Os membros da equipe terminam de preparar irídio, depuradores e outras coisas necessárias para lançar o foguete, mas os tubarões começam a atacar a estação em massa. Defendendo Bea de um deles, o charmoso operador Salvador morre heroicamente. Neste momento, Nichols consegue interceptar o sinal do Alpha, e Shaw aprende, obtendo assim o poder de configurar o lançamento do foguete. De repente, uma contagem regressiva automática começa e o foguete ainda consegue decolar. Mas, no lançamento, o tubarão cai na água com Shaw, e o predador devora o cientista a sangue frio. Um Nichols enfurecido usa o sinal para fazer os outros tubarões atacarem o Alpha. A princípio é o que acontece, mas após enfrentar seus companheiros, o Alpha decide se vingar dos humanos e ataca o barco. Durante o ataque, o tubarão fica preso na cabine. O quase sobrevivente Barrick dirige o barco em direção a Vestron e pula na água com Nichols. O barco bate na estação em alta velocidade e explode com o Alpha. Barrick e Nichols nadam com segurança até o pier, onde Bea e os demais membros da tripulação os cumprimentam. Eles se oferecem para deixar a estação rapidamente antes que ela afunde. 6 meses depois, nossos heróis estão em um barco e percebem que o topo da Estátua da Liberdade e os picos dos arranha-céus de Nova York são visíveis da água. Eles se entreolham alegremente porque a água está diminuindo gradualmente.